O nosso convidado é o Dr. Vandré Carneiro, ele que é cirurgião oncológico e coordenador da Comissão Científica de Oncogenética da SBCO. Dr. Vandré, muito obrigado por estar aqui conosco e vamos para a sua aula. Bom dia para todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer tanto a Censo quanto a SBCO, especialmente a Moura e a Rodrigo pelo convite, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho e tentando responder esse questionamento se todo câncer é genético. Não sei se Moura vai conseguir baixar a apresentação, eu não consegui baixar daqui. Tá ótimo, Moura, obrigado. Ele pode passar os slides bem rápido, Moura, eu não vou conseguir passar, mas é uma coisa bem dinâmica. Pode passar, por favor. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Pode passar, Moura. Eu vou ficar fazendo assim com a mão, Moura, aí tu passa, tá? Então, eu já começo com a definição do que é genética e desmistificando essa história na verdade, essa relação entre genética e hereditariedade, ela passa a ser uma coisa relativamente confusa do ponto de vista de entendimento, e inclusive entre os profissionais de saúde. Tá? O conceito de genética é isso aí, é a ciência que vai estudar não somente a hereditariedade, mas os genes e as suas transmissões. Então, todo câncer ele é genético. Para que haja um câncer, para que a carcinogênese se desenvolva, é necessária uma alteração genética, porém, nem todo é hereditário. Aí eu vou, nos próximos slides, explicar um pouquinho isso para vocês. Então, a predisposição hereditária ao câncer, aí sim, a definição é o indivíduo que tem uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, chamada em algumas situações de mutação, e um gene de alta ou moderada penetrância para o câncer. E aí, a partir do momento que o indivíduo tem essa alteração ao nascimento, que a gente chama de mutação germinativa, ele tem a predisposição. Eu já trago uma casuística local do grupo do Programa de Câncer Hereditário de Pernambuco, no qual eu coordeno, e vejam só, em 2019, quando a primeira vez a gente apresentou nossa casuística, eram 378 famílias cadastradas no programa, e a imensa maioria, então, como vocês podem ver no gráfico que passou, mas é em torno de 75%, isso, obrigado, Moura, preenche o critério para duas grandes síndromes, mama-ovário hereditário e síndrome de Lynch. Eu vou me deter basicamente a falar de mama-ovário, não dá para falar sobre absolutamente todas as síndromes. Pode passar, Moura. Em 2022, a gente já apresentou essa casuística, foram para 1.092 famílias, e 90% preenche o critério para uma dessas duas síndromes. De acordo com os dados governamentais oficiais, divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, essa é a estimativa de novos casos de câncer em todo o território brasileiro para 2025, aproximadamente 704 mil novos casos de câncer. Excluindo-se aí o câncer de pele não melanoma, as neoplasias malignas mais comuns são essas aí. E as três mais importantes do ponto de vista epidemiológico, próstata, mama e câncer coloretal, que é o câncer do intestino, fazem parte dessas síndromes, assim como essas outras neoplasias. Pode passar, Moura. Então, a gente vê nitidamente que a relação entre câncer e hereditariedade ela é muito importante. Eu estou falando só de duas síndromes. E talvez o primeiro questionamento que se faça diante de um indivíduo com diagnóstico de câncer, pode passar, Moura, isso ficou muito à tona após o chamado efeito Angelina Jolie, onde essa atriz hollywoodiana estampou a capa aí de diversas revistas ao redor do mundo, é quem é que a gente deve testar. E aí eu já começo trazendo uma casuística do grupo de São Paulo, do ICESP, são todas pacientes do SUS, e vejam só, 1 a cada 5 das mulheres que tinham câncer de ovário testadas tiveram mutação em BRCA1 e BRCA2. Próximo, Moura, na nossa casuística, a gente fala de 1 a cada 3. 1 a cada 3 mulheres. Em 2018, pode passar, Moura, o grupo da SBCO publicou esse artigo, que era justamente um consenso em relação ao câncer de ovário, pode passar, Moura, e a gente já recomendava a testagem genética em toda mulher com câncer de ovário. Pode passar. Em 2022, a gente reiterou essa recomendação no Tratado Brasileiro de Cirurgia Oncológica, pode passar, e isso não é uma recomendação somente nacional. As principais sociedades envolvidas no manejo do paciente com câncer de ovário recomendam a testagem universal. Toda mulher com câncer de ovário deve ser testada em busca de um diagnóstico de uma predisposição. Pode passar, Moura. Para o câncer de mama, a coisa é um pouco diferente, pode passar. A gente tem essa casuística do grupo lá do Dana-Farber, e 10% das mulheres com câncer de mama teriam esse diagnóstico, pode passar, Moura. Numa publicação mais recente, esse percentual é muito parecido. Então, variando aí de 4%, a depender do subtipo de câncer, chegando até em torno de 10%, pode passar, Moura. Em 2019, a Sociedade de Mastologia nos Estados Unidos já recomendava que se testasse toda mulher com câncer de mama. Pode passar, Moura, não é consenso entre todas as sociedades, essa é o NCCN, que é um dos consensos mais respeitados, e não é para todo mundo, mas é quase todo mundo.
Tá? Pode passar, Moura. E por que é importante a gente testar esses indivíduos? Pode passar, Moura. A gente tem basicamente 2 grandes objetivos. O primeiro deles é que pode se mudar o planejamento terapêutico. A depender dessa alteração genética, a mulher pode ser submetida a um outro tipo de tratamento, pode passar, Moura. E o segundo, e a principal razão de eu estar aqui hoje com vocês, é que a gente está falando de uma predisposição. Então, é uma alteração que é passada de geração em geração. 50% de chance de que seja transmitida. E para vocês terem uma ideia, a chance de uma mulher ter câncer de mama é em torno de 12%. Pode passar, Moura. Para BRCA1 e BRCA2 mutado, isso sobe para 72% e 69%, respectivamente. Passa, Moura. A gente sai de 1 a cada 10 mulheres, dessas com risco habitual, pode passar, para 7 a cada 10 mulheres terão câncer de mama. Para o câncer de ovário, a gente está falando aqui de um risco habitual em torno de 1%, que sobe, pode passar, Moura, para 44% e 17%, respectivamente. Pode passar, Moura. Então, a gente sai de 1 a cada 100 mulheres, pode passar, para quase 1 a cada 2 mulheres terão câncer de ovário. Pode passar, Moura. E para que é importante a gente testar? É importante, pode passar, Moura, porque a gente pode mudar completamente a história natural desse alto risco. Aqui é um estudo do Reino Unido publicado há quase 2 décadas, pode passar. E o que é que a gente pode observar? Ao implementar a ressonância magnética num rastreio para essas mulheres com câncer de mama, alto risco de câncer de mama, foi dado um ganho de sobrevida global gigantesco. Então, para vocês entenderem, essa curva vermelha é para quem fez ressonância magnética, a azul tracejada é para quem fez mamografia, e a preta pontilhando é para quem não fez nada. Se a gente for ver aí um segmento aí de torno de 15 anos, quem fez ressonância magnética, mais de 90%, mais de 95% estariam vivas, enquanto que as demais, em torno apenas de 50% a 60%. Então, fazer a ressonância traz um impacto de sobrevida, de ganho de sobrevida. Essa mulher vai viver mais, porque a gente vai diagnosticar o câncer numa fase precoce. E além dos exames, pode passar, amor, a gente tem outra ferramenta extraordinária, que são as cirurgias redutoras de risco. Isso é um consenso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, pode passar, Moura. Essas cirurgias elas estão indicadas não somente no câncer ginecológico de mama, que foi o foco principal da apresentação, mas também para evitar os tumores gastrointestinais e de tireoide, pode passar, Moura. E para vocês terem uma ideia, eu trago aqui um compilado de estudos que avaliou a retirada da trompa e ovário para essas mulheres de alto risco para câncer de ovário, pode passar, Moura. Foram metodologias distintas, passa, Moura, com N bastante variável, que girou aí menos de 100 mulheres para alguns estudos, até mais de 1.000 mulheres, pode passar, Moura. E o que se viu foi uma redução de risco para câncer de ovário que variou de 80% até 96% para essas mulheres submetidas a essa estratégia. A recomendação do nosso consenso é tirar as trompas e ovário para todas essas mulheres. Pode passar, Moura. Em relação à mama, também existe o papel para se considerar a cirurgia, pode passar, Moura. Esse estudo do grupo da Mayo Clinic, publicado no final da década de 90, pode passar, mostrou uma redução de risco para câncer de mama de 90%, pode passar, Moura. Nesse estudo do grupo holandês, pode passar, Moura, houve um ganho de sobrevida global, então, de 10%, aos 65 anos, as mulheres submetidas à cirurgia, 93% estavam vivas, enquanto que as não submetidas à cirurgia, 83%. Pode passar, Moura? Pode passar? Pode passar? Então, não é só para BRCA1 e BRCA2, mas eu não vou me deter a falar sobre os outros genes. Se quiser, na discussão a gente faz, é uma coisa muito técnica, pode passar. E em relação à mama contralateral, pode passar. Aquela que já tem câncer de mama. O que a gente vê no segmento dessas mulheres pode passar é que, por exemplo, aquela com síndrome de Linfraumene, 8 a cada 10 vão ter câncer de mama na outra mama, se diagnosticado o primeiro câncer de mama abaixo dos 36 anos. Para a BRCA gira em torno aí de 5 a cada 10, pode passar, por isso que a gente considera, assim, também a retirada da mama contralateral não acometida pelo câncer para esse subgrupo populacional. Pode passar, Moura? E aqui eu trago um heredograma, uma mulher com câncer de mama hoje em dia pode passar, se ela tiver plano de saúde, a normativa da Agência Nacional de Saúde contempla a obrigatoriedade do custeio em diversas situações, pode passar, a obrigatoriedade da testagem dos familiares, se essa com câncer tiver positivo, pode passar, e o custeio também com a cirurgia redutora de risco e as cirurgias reconstrutoras pode passar. Então, o que a gente tem na nossa realidade é que 70% da nossa população, o que corresponde a 150 milhões de brasileiros, depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, pode passar, Moura, e o SUS não oferece essa testagem, infelizmente. O que a gente faz, pode passar, Moura, é cadastrar essas mulheres nesse programa do Estado de Pernambuco, que contempla 3 grandes hospitais, o Hospital de Câncer de Pernambuco, o IMIP e o Barão do Lucena, via Secretaria Estadual de Saúde, pode passar, Moura, e aí a gente usa a pesquisa para testar. Se for homem com câncer de mama, a gente consegue testar através de uma pesquisa com a Universidade Federal da Bahia, pode passar, Moura, por favor. Se, na verdade, preencher alguns critérios, a gente consegue testar através
no fomento da indústria, com projetos específicos, pode passar. E a gente tem aí 3 grandes projetos liderados pelo Ministério da Saúde. O primeiro é o Genomas Raros, do Einstein, a gente já testou quase 900 pacientes. O segundo é o do INCA, a gente testou 250 pacientes. E o outro é da Beneficência Portuguesa, pode passar, Moura. Esse a gente está entrando agora para conseguir viabilizar a testagem. O problema é que a maioria desses programas eles não contemplam a testagem do familiar, que é um dos nossos objetivos, como falado anteriormente, a gente consegue testar através de uma verba da FACEP. Foi meu pós-doutorado junto com a Fiocruz, pode passar, Moura, e a gente, numa análise parcial, um resultado, na verdade, análise interina com resultado parcial, viu que é muito mais barato testar essas mulheres e operar do que esperar ela ter o câncer de ovário, aí uma redução para os cofres públicos em torno de quase R$34 mil para cada caso do câncer de ovário evitado. Pode passar, Moura? Pode passar. Essa paciente vai para um ambulatório de alto risco. A gente está agora submetendo 2 estudos para o CNPq e para a FACEP para avaliar a retirada do útero, quando vai retirar a trompa e ovário. Pode passar, Moura? E outros projetos, pode passar, Moura, com a Fiocruz para a gente avaliar o genoma completo, com a Einstein para a gente avaliar a custo-efetividade, pode passar, Moura? E o que eu quero deixar de mensagem, pessoal, são 2 mensagens, tá? A Organização Mundial de Saúde caracteriza uma situação em saúde como rara quando ela atinge 1 a cada 2.000 indivíduos. Pelo Ministério da Saúde, são 65 ou menos pessoas a cada 100 mil, que dá 1,3 a cada 2.000. Pode passar, Moura? Para vocês terem uma ideia, a frequência populacional de síndrome de Down é 1 a cada 700 a 1.000. Passa, Moura? Para BRCA1 e BRCA2, eu estou falando somente de uma das 70 síndromes descritas, a frequência populacional é de 1 a cada 300 indivíduos, pessoal. Pode passar, Moura. Então, está muito longe de ser uma condição rara. Passa, Moura. Se a gente fizer aqui uma conta de padaria, mama ovário hereditário é 3, 4, até 5 vezes mais comum do que síndrome de Down. A grande diferença, pode passar, Moura, é que o indivíduo com síndrome de Down ele é facilmente reconhecível. Ele tem o que a gente chama de padrão fenotípico característico. Pode passar, Moura. O indivíduo com predisposição, não. Se a gente não for atrás, a gente não acha. Pode passar, Moura. E para concluir a minha apresentação, eu queria deixar a principal mensagem: o indivíduo está aí na nossa frente. Pode passar, Moura. Então, a gente pode ir lá, tira a roupinha dele, ó, passa, Moura, ajeita o óculos, passa, Moura, bota um traje de gala do campeão brasileiro. Volta, Moura, no slide mais importante do campeão brasileiro de 1987. E se mesmo assim a gente não identificá-lo, pode passar, Moura, a gente pode até desenhar uma barba e um bigode nele. Passa, Moura, por favor. E aí a gente reconhece esse indivíduo. E ao reconhecer esse indivíduo, como eu falei nos minutos anteriores, isso não vai ser importante somente para ele, pode passar, Moura, mas para toda a sua família, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, pode passar, Moura, e estou aqui à disposição para todos os questionamentos na hora lá da discussão.